Estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech, minha convidada de hoje, a minha xará. Ela é vereadora e coloca o seu nome mais uma vez à disposição dos eleitores. Eu estou falando da professora, da sindicalista e da vereadora Cris Weiner. E eu sei que, assim como eu, você também quer saber quem é a Cris antes de ser vereadora. Tudo bem, menina? Seja bem-vinda. Olá, Cris. A outra? Não, esse termo não. Olá, Cris. Sem preconceito, menina. Cris Stech, né? Nossa grande comunicadora aqui de Guarapuava, faz um trabalho sensacional na Rede Sul de Notícias e tem uma história, né, dentro de Guarapuava. Então, é um prazer estar aqui, passado 4 anos, novamente a gente conversando um pouco. Bem, primeiro de tudo eu quero saber, eu só abrindo um parênteses aqui, o que eu costumo dizer é que a gente convive com as pessoas no seu dia a dia e tudo mais, mas nós não sabemos quem são elas. Nós sabemos da Cris vereadora, da Cris sindicalista. Quem é a Cris Weiner no dia a dia antes da política partidária? Antes da política partidária, eu sou mulher, mãe, né? Tenho meu companheiro, tenho uma gratidão e um respeito pela história da família de onde vim, da classe trabalhadora. Minha mãe é cabeleireira, meu pai foi servidor público por mais de 40 anos. E eu trago na minha trajetória, eu não sou nascida aqui, eu sou nascida em Laranjeiras do Sul, mas já muito pequena retornamos, porque a minha mãe já era daqui, e construí a minha caminhada aqui. Fui aluna da escola pública, da universidade pública, me formei em pedagogia, fui atleta do município de Guarapuava, de voleibol por 15 anos, fui bicampeã estadual, categoria juvenil, escolar, disputei brasileiro, fiz uma carreira esportiva de atleta que eu também tenho muito orgulho, porque me ensinou muito para a vida, essa coisa da competição, do coletivo, do conjunto, da frustração, da perda, de ganhar, que é bem, né? de é bem importante isso, você saber lidar com as frustrações da perda, né? Eu acredito que a perda, ela tá inserida no nosso contexto de vida, Sim. Né? Em algum momento a gente também se vai e alguém perde ou nós perdemos alguém. E talvez lidar um pouco melhor com isso ajude, inclusive em construções de projetos, de grupos, de pessoas, que é uma coisa que eu acredito que não faz sozinho. Eu liderei uma equipe, mas eu não jogava sozinha. Eu era capitã da minha equipe, mas eu precisava de um técnico, né, que nos dava todo um suporte e orientação. Eu precisava das minhas atacantes, das minhas defensoras, precisava das colegas que ficavam na retaguarda ali, né, que precisavam entrar a qualquer momento. Então isso foi muito importante. Da própria torcida, né? Que ela te embala, né? Na minha época, né? Vamos colocar assim, os jogos de vôlei, ainda a gente não tinha toda uma estrutura tecnológica, então quem acompanhava muito era a rádio. A rádio transmitia os nossos jogos, né? E a gente lembrava que era um canal bem importante, que a gente se achava assim muito famosa, porque a rádio ia transmitir, né, o jogo da equipe de voleibol, né, de Guarapuava. Fui atleta de voleibol durante 15 anos da minha vida, né? Daí fui mãe, né? Aos 17 anos eu fui mãe. Nossa, adolescência praticamente. Exatamente. 17 anos. Aos 17 anos eu fui mãe, né? Tem meu filho, ele tem 30 anos já, né? Já tem a sua vida aí consolidada, já segue o seu caminho, né? Só tive um filho, né, com meu companheiro, e isso também me ensinou, essa coisa da maternidade muito cedo, né, a gente aprende muito com isso, né, me recordo, assim, né, da minha avó, da minha mãe, da minha sogra, né, dando aquele auxílio, mas a rede é nós, né? Nós com nós. Então foi dessa maneira que a gente inicia. Aí eu vou para a universidade, meu filho nasce, eu vou para a universidade, com 6 meses eu sou aprovada, né, na Unicentro, um curso de pedagogia, e vou fazer universidade, né? E me formo. Ao terminar a universidade, faço concurso público, sou aprovada em concurso público, sou uma defensora de concurso público, do serviço público, dos servidores públicos,
com, assim, um amor que eu tenho pelo serviço público, que eu acho que ele é o caminho, sim. Eu sou a favor do Estado que dê condição para a população, para a cidade, para que o povo goste da sua cidade, goste do serviço que é oferecido para ela, mas isso para a gente fazer, a gente precisa ter muito envolvimento, acreditar nas pessoas. Eu gosto de acreditar nas pessoas. Você falou em serviço público e fatalmente você cai no funcionalismo público. E existe aquele rótulo de que o funcionário público chegou às 18 horas, pendura o seu crachá e PT Solações. Isso acontece mesmo? Eu acredito que possa acontecer, porque nós não somos um serviço público de perfeição, né? Mas ele não é assim. Isso, infelizmente, foi criado, né, num momento da história do nosso país, de dizer que servidor público era marajá. Servidor público ganhava muito e trabalhava pouco. E isso não é verdade. O servidor público trabalha muito. E ganha pouco. E ganha pouco, né? Eu sou servidora pública já há 25 anos, né? Então, se lá atrás alguém questionava a minha legitimidade, dizia quem é você para falar sobre isso, hoje eu não deixo jamais ninguém fazer isso comigo. Você tem o teu lugar de fala. Hoje eu sei de todos esses espaços, porque daí, ao entrar no serviço público, alguns anos depois eu me vi dentro do sindicalismo. É isso que eu ia perguntar, como que foi essa tua entrada pro sindicalismo? Foi pelas mãos das mulheres. Olha só. As mulheres que sempre caminharam comigo, que sempre tinham laços de amizade, de vida. E lá um belo dia a professora Márcia chega para mim e fala: Cris, vamos montar uma chapa, vamos discutir um modelo sindical. Você está dentro do serviço público já, acho que 7 anos que eu estava no serviço público, 6 anos. E vamos lá, vamos discutir isso, é importante. Você, né, bem articulada, acho que por causa dessa coisa do esporte, vamos. Foi a minha segunda universidade. Olha só, o mundo sindical foi o meu mestrado. Foi o meu mestrado, assim, para a vida. Sou muito grata ao movimento sindical. Pelo trabalho que ele desenvolve de dizer que sim, a classe trabalhadora é muito importante para a construção de todo o país. Muito, muito. E a gente precisa mediar isso, né? Colocar que todos vão ter o seu espaço e o que a gente quer para a classe trabalhadora é o nosso velho bordão, né? Nada além do que é nosso de direito. Pois é, mas essa questão deve ser muito dolorida, né? Porque hoje os sindicatos, que não são os patronais, são vistos como um patinho feio, né? Alguns sim, né? Pela grande maioria da sociedade, ou por boa parte da sociedade, né? Aquele lance ação de esquerda, são por causa de movimentos grevistas, enfim. Mas ele é de esquerda, né? Eu não tenho problema em falar sobre isso, né? O movimento sindical, ele é de esquerda, o berço sindicalista de São Paulo... O que é ser de esquerda? Vamos lá. O que é ser de esquerda? Porque hoje o país está, dizem, né? Está dividido, direita e esquerda. Eu acho que nestas eleições, Guarapuava está tendo uma tendência a ir para esse viés também. O que é ser de esquerda? Ser de esquerda, né, se a gente buscar o fato histórico, e agora tá tendo a Olimpíada, a gente vai lá para a França, né, e daí nós vamos ter uma audiência lá, onde vão se reunir pessoas, né, da França para discutir que não estavam aceitando algumas condições mais, e vem lá os camponeses, e vem trabalhadores, e vem os serviçais, e vem aqueles que tinham alguns cargos que daí já não eram mais serviçais nem classe trabalhadora, e daí vem a nobreza, e vem aqueles que, né, estavam próximos à nobreza. E por uma coincidência do destino, como dizem os nossos professores da academia, esse povo mais pobre, mais sofrido, oprimido, que passava, né, pelas dificuldades do dia a dia, senta do lado esquerdo. Senta do lado esquerdo. E era um povo muito sofrido, com sangue nas mãos, pelo trabalho, por estar construindo, né? E aí, ao longo dos tempos, isso, e é um fato histórico, e isso tem que ser lembrado, acho que é importante, né, as pessoas, porque às vezes a gente quer muito negar a história, né? Então nós não podemos negar.
Então a classe trabalhadora vem daí, ainda sofre. Nas nossas mãos ainda tem muito sangue pelo trabalho que a gente faz por toda uma nação e por toda uma cidade. É as mãos calejadas mesmo, daquele pessoal da agricultura familiar que está lá no campo, dos trabalhadores serviçais, braçais, que estão todo dia a dia aí varrendo a rua e que muitas vezes a gente não consegue nem olhar e dar bom dia. Então as coisas passam, mas algumas reproduções ainda acontecem. Então o sindicalismo vem de organizar essa classe trabalhadora. De dizer, poxa vida, tem muito sol, nós precisamos de uma proteção para o sol. Esse material está cortando as nossas mãos, estamos sangrando, não estamos conseguindo trabalhar. A jornada é muito extensa, tem criança aqui trabalhando 12, 14 horas. Foi isso que a esquerda resolveu dizer. Né? Na verdade é tirar da invisibilidade mesmo, né? Porque você sabe que eu tenho um caso, quando a rede era no edifício Araucária, então eu chegava, estacionava o carro e tinha que subir a pé, né? E tinha uma senhora que varria a rua. E eu dizia, bom dia. E ela não me respondia. E todo dia eu, bom dia, bom dia. Um dia eu falei, mas que coisa, o que eu fiz para essa mulher? Aí eu parei, peguei assim nela, falei assim, bom dia, a senhora não está feliz de estar trabalhando aqui? Enfim, tentei conversar com ela, por que a senhora não me cumprimenta? Ela falou assim, porque eu tenho vergonha, eu não sei se você está cumprimentando a minha ou outra pessoa. Eu falei, mas só tem a senhora na rua. Ela falou, mas você é a única pessoa. Eu trabalho faz 4 anos varrendo a rua. Você é a única pessoa que me diz bom dia. Então, aquilo me chocou de uma maneira, sabe? Porque você veja, são pessoas que estão prestando serviço para você. Ela está limpando a rua por onde você vai passar. E aí você não cumprimenta. Então, o ser humano tem muito disso, né? De você não olhar para o teu próximo. A questão empatia, nula. Nula. E de não reconhecer ainda, né, nesse serviço, nesse Sim. trabalho, a importância e a relevância que ele tem. Nós até temos uma discussão, né, no mundo do serviço público desse termo, né? O servir, né? Sim. Eu digo que ele pode ter dois contextos hoje, porque nós estamos sim servindo a população, as pessoas, ao povo de Guarapuava, ao povo do estado, ao povo do país. Nós servimos, né? Mas não é uma servidão de remeter ao processo de escravidão, porque há os resquícios ainda que nós carregamos muito forte. Mas é um servir no sentido de que a nossa força de trabalho está sendo colocada ali e o Estado, uma parcela do Estado, entendeu que isso tem que ser remunerado, tem que ser pago, que isso é trabalho e precisa ser pago. Daí o que nós precisamos discutir é a valorização, porque daí nós vamos entrar em mais-valia, por que o trabalho deste carga é mais importante, Sim, daquele é menos importante, esse vale mais, esse vale menos, daí vou puxar um pouco aqui para o meu lado, eu sou professora, né? Aí eu hoje estou na política, né? Estou vereadora. Nós estamos de passagem lá. Eu sou servidora pública concursada. Eu estou vereadora neste momento, né? Porque chega muito lá para nós. Salário da professora tinha que ser o mesmo salário da vereadora. Concordo. Mas nós, infelizmente, não estamos conseguindo pagar o piso nacional do magistério no nosso município, que é R$ 4.580, para 40 horas. Para uma professora ficar numa sala de aula com 25, 30 alunos e alunas por 4 horas ininterruptas. Então, é isso que me moveu enquanto sindicalista. E eu lembro de eu chegar no sindicato e de como era difícil ter as informações, e não conseguia nada, um nível de transparência zero para conseguir informações. E daí como é que você defende uma categoria que você não tem nem as informações para dizer para ela? E aí a gente foi trabalhando, foi buscando, foi chegando nos espaços e lembrando de conversar com todos os trabalhadores daquele espaço. De entender que todos fazem o trabalho, que todas são importantes, de que todas têm o seu valor. Então por isso que eu digo que foi o meu mestrado. Lá eu aprendi. Não aprendi só lendo e estudando as leis, aprendi ouvindo as pessoas. E a política partidária? Aí eu acho que é um caminho natural. É um caminho natural de se compreender enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto classe, porque existe isso, nós não podemos negar, existe,
né? E aí eu não sou colaboradora de nada, né? Volto a dizer, nós estamos vendendo a nossa força de trabalho. Eu sou remunerada pelo meu trabalho. E aí é você entender que a gente não concorda com alguns conceitos, que realmente eu continuava sentando ainda do lado esquerdo da Assembleia, do pessoal que continuava ainda levando as chibatadas e ainda sangrando nas mãos pelo seu trabalho diário. E aí, entender, e a minha formação enquanto pedagoga, a gente estudou isso também, né? Questões partidárias. Eu lembro da gente estar estudando isso lá. E aí foi um caminho natural, né? Muito também pela função das mulheres, né? Aí, como eu disse, eu chego no sindicalismo ali com a professora Márcia, eu tenho uma caminhada ali junto com ela, e aí, por um momento natural, ela também muito ligada à nossa deputada Gleise, e aí as coisas vão se encaminhando, vão se construindo, passo a fazer mais formações partidárias, e trabalhávamos em grupo. O grupo decidia, apoiava quem se colocava. E chegou um momento de falar, olha, agora talvez seja sua vez. Talvez. Daí eu falei, eu acho que não, porque eu gosto do que eu estou, onde eu estou, como eu estou, o que eu estou fazendo. Eu me identifico aqui. Eu não tenho pretensões, né? Mas daí alguém me ensinou lá atrás, um médico que trabalha na política me ensinou que se alguém não ocupa o espaço, alguém vai lá e ocupa. Alguém ocupa, com certeza. Tem um vácuo, alguém vai ocupar. Alguém ocupa. E aí ele também falou para mim, eu tô falando do deputado Dr. Antenor, ele falou para mim, você já construiu uma caminhada, você consegue entender os espaços públicos, então você também precisa se colocar. E aí, como esse grupo de mulheres, né, foi muito parceiro e de dizer assim, vamos lá. Aí você vai para a família, né? Porque quando você está na política, eu falo que eu não tenho problema de ter embates, de algumas pessoas não gostarem de mim, que ninguém vai gostar, de algumas pessoas não gostarem das minhas posições, né? Mas daí a gente vai discutir isso com a família, né? Porque a família sente, né? Acaba sendo impactada. Sente, né? Não e tem aí como não. A gente foi conversar com a família. E daí a família falou que também entendia como um processo natural. E que se eu achasse que tudo bem, tudo bem. E eu falei, olha, é uma tentativa. E aí, daí tem também mais algumas pessoas que, né, convidam a gente para bater papo, assim, né, e falam, acho que dá, né. Tá na hora de ir, tua vez. E aí Legal. a gente se coloca e vai. Acaba apostando no potencial, né? E me diz uma coisa, você foi eleita, aí pela primeira vez na história, Guarapuava tem uma bancada feminina. Né? Hoje com 5 mulheres, né? Com a Sim. entrada da vereadora Rosângela na vaga deixada por Celso Lara da Costa. Celso Lara da Costa, que acabou perdendo o mandato. Né? Como que você viu a importância dessa bancada dentro da Câmara? Porque foi uma virada de chave, né? Historicamente, sim, né? 170 anos de Câmara no município de Guarapuava. Pela primeira vez na história, nós então trabalhávamos com 4, né? Sim. A quinta mulher agora mais recente, mas já foi então um grande fato assim histórico para Guarapuava. Lembrar, né, que é um fato assim que eu vejo como essas coisas de legitimar são importantes, né? Eu fui eleita com 624 votos meus, né? Mas eu fui eleita porque o sistema partidário, Sim. No meu partido, nós fizemos quase 8.000 votos e garantimos a 2ª cadeira. Então eu fui a 16ª eleita no coeficiente eleitoral, né? Porque os votos do partido contam. E por isso que eu estou no meu partido, por isso que eu estou no PT. Porque é isso, o mandato não é da pessoa, Sim, o mandato é do partido. do partido. Ele foi construído com os votos de todos os demais companheiros e companheiras que se colocaram na disputa. E eu sou eleita com 624 votos. Mas como com 624 votos você é eleita? Né? Todo mundo é eleito com 1.000 e poucos votos, você com 624 votos é eleita? Tanto que o meu mandato é questionado, né?
eu sofro uma ação ali já nos primeiros momentos ali, junto com outros vereadores que também foram questionados. Mas eu mais ainda porque eu, então, fui a que fiz a menor quantidade de votos para estar lá naquele espaço. Você entrou na última vaga, né? Não, eu entrei na 16ª. 16ª. Eu sou a 16ª cadeira das 21. Mas, porque a gente trabalha muito com votação, é quem tem mais e quem tem menos. Então, quem se elegeu com mais, se elegeu com 1.000 e tantos votos, e quem se elegeu com menos, se elegeu com 624. Mas eu não sou a 21ª cadeira, eu sou a 16ª. Então, isso é uma coisa engraçada. E aí foi muito importante a gente, naquele momento, ter a grata surpresa de que nós teríamos 4 mulheres, né? A reeleição da vereadora professora Terezinha, a vereadora Bruna, a vereadora Bia e eu como eleita, né? Então nós estaríamos em 4 mulheres naquele momento lá. Então, para Guarapuava, né, na história, que hoje tem até uma galeria lá que conta tudo isso, né? As mulheres que já passaram por lá. E queiram ou não, para nós mulheres, o negócio é outro. É tudo mais difícil. A gente tem que estar todo o tempo provando, reafirmando, mostrando, comprovando, porque senão parece porque que até então não é legítimo. Os legislativos, as câmaras, elas eram só ocupadas por homens, né? Então o que impera ali mesmo é o masculino, né? Sim. Aí chega uma mulher, é intrusa. É aquela história, né? Um elefante incomoda muita gente, mais de um elefante incomoda e muito mais. Agora imagine 4 mulheres, né? A 5ª, tudo bem, já está no fim dessa legislatura, né? E tá agora sim, mas é importante. Sim, mas é importante, sim, mas eu quero dizer nos embates, porque eu acompanho as sessões da Câmara quase todo segunda e terça, né? Quase toda semana. Acompanho online, mas eu tô ali ligada. Então você vê que os embates são complicados. E você vê também a violência, né? A violência de gênero na política, que eu considero uma coisa... Quer dizer, você abomina todo aquele tipo de violência. Agora, dentro da política, dentro de uma Câmara, que você está ocupando um espaço com pessoas que são bem próximas, que convivem na mesma cidade. Nós somos uma cidade de médio porte, as pessoas ainda se conhecem. Aí você desmerece... Porque a mulher é uma coisa absurda. Nós não superamos, né, algumas coisas ainda, né? Inclusive a própria legislação, né? Foi de autoria do nosso mandato criar aqui em Guarapuava o Dia Municipal de Combate à Violência Política de Gênero, principalmente trazendo à tona o caso da vereadora assassinada Marielle Franco. Sim. Porque, assim, em alguns momentos parece absurdo, mas não é. As violências, elas estão aí, e não só a política de gênero, às vezes é mais pesado que isso, né? É mais pesado que isso. Então, se colocar, estar naquele espaço, é um processo que a gente precisa, acho que... Eu tô aprendendo lá ainda, né? Eu sou jovem lá, tô no meu primeiro mandato, com outros vereadores e vereadoras lá. O que eu entendia de processo de Câmara, eu digo que eu aprendi da última cadeira para trás. Porque eu, durante muitos anos, como sindicalista, acompanhei as sessões ali. Então eu entendo o rito, eu entendo o formato, eu entendo a conjuntura, né? Mas quando eu passei a sentar no lado de dentro, é totalmente diferente, porque daí é realmente um modelo de representatividade de uma cidade, porque é esse o nosso papel lá enquanto políticos e políticas, discutir as cidades, a polis, né, discutir o município, pensar no melhor para o nosso povo, melhor para a nossa cidade, o melhor para as pessoas. Porque as cidades são feitas de pessoas, empresas são feitas de pessoas, escolas são feitas de pessoas. Nós precisamos discutir a política voltada no ser humano. Senão de nada adianta tecnologia, processos, caminhos. Não vai resolver se nós não pensarmos na pessoa. É a pessoa, são as pessoas. São as nossas crianças, são os nossos jovens, é a nossa população, são os nossos indígenas, a nossa população negra, as mulheres, as pessoas com deficiência, os trabalhadores, os empresários.
Os políticos. Sim. Porque desde o primeiro dia lá eu falava muito isso. Nós precisamos tentar melhorar essa imagem da política, que a política é ruim, que a política não presta, que só tem gente que entra lá para se favorecer, para se dar bem. Não! Tem gente assim? Deve ter. Porque se criou esse estigma, isso aconteceu. Mas que a gente não coloque todo mundo na mesma série. Porque tem pessoas comprometidas, tem pessoas que querem de fato fazer, que dá para fazer. É fácil? Não, não é fácil. Né? Recentemente nós conseguimos aprovar 5 emendas numa lei orçamentária. O nosso gabinete, assim, ficava todo dia lá, consulta, se foi publicada ou não esta lei. Porque isso é fato histórico. Sim. Foi fácil? Quantos anos isso demorou? A luta para convencer que nós não estamos falando de egos lá, nós estamos falando da política pública para as pessoas da cidade, do orçamento que é o dinheiro do povo. O orçamento é da população. Nós só temos um formato de executar, de legislar, de cuidar, de fiscalizar, de guardar, mas o dinheiro é da população. Isso precisa ser resgatado e não só da boca para fora, de compreensão que esses recursos são de fato da população. E você acha que a população entende isso? Melhorou muito. Melhorou muito. Hoje, em alguns espaços, você já consegue dialogar com essa compreensão de orçamento, de que precisa, que é os recursos. Por isso que eu defendo o Estado, defendo essa questão do serviço público, porque eu compreendo de onde vem o dinheiro. Eu sei que quando eu vou abastecer o carro, quando eu pago o meu IPVA, quando eu compro o rancho no final do mês, o arroz, o feijão, a carne, qual parcela está indo para o imposto, qual vai pagar a educação, qual vai pagar a saúde. Eu acho que todo mundo não precisa entender de tudo isso. Sim. Mas que ela compreende que é os recursos dela, por isso que ela tem o direito de cobrar. Quando a saúde não está boa, quando o atendimento não é legal, quando falta medicamento. Ela tem todo o direito de cobrar. E aqueles que querem compreender melhor, o caminho é participando de conselhos, participando da política partidária. É ela o caminho. É ela o caminho. O nosso formato é esse. E ainda bem que é esse. E queremos que continue nesse processo democrático. É isso que nós defendemos. Então eu penso que já melhorou bastante. Né? Antes a gente talvez vivesse nos processos um pouco mais de não querer entender. Né? Hoje as pessoas compreendem um pouco mais. No movimento sindical a gente faz todo um esforço para que as pessoas compreendam. O servidor público compreenda de onde vêm os recursos para pagar o salário. Quanto pode gastar com o salário de trabalhador e trabalhadora? E o que te leva a ser candidata à reeleição? De novo, um grupo. De novo, essa confiança de um grupo de mulheres, que é o grupo que me levou a isso, né? Não que a gente não tenha apoiadores homens, sim, fazem parte. Mas essa construção se deu dentro do projeto daquilo que a gente acreditava, de mulheres ocupando esses espaços, falando que sim, elas podem estar lá, elas podem garantir que tudo que é discutido também seja discutido por mulheres. Nós abrimos novamente para o grupo, esse grupo de mulheres que há 4 anos atrás, né, construiu a minha candidatura naquele momento. Se alguém se sentisse confortável, para também, quem não passou pela experiência, ou quem quisesse passar pela experiência novamente, de disputar a eleição. Porque eu disputei minha primeira eleição para mandato, né, partidário, para ocupar o espaço legislativo. Eu já tinha disputado eleições sindicais, sim, né, que são formatos diferentes. Mas quando você vai para essa disputa partidária, eu já participei de várias campanhas, já pedi muito voto para o presidente Lula na minha vida, né? É uma coisa. Agora, quando você se coloca e precisa pedir voto para você... É diferente. Tudo que você pede para você é diferente. Tudo que a gente tá tendo que conversar aqui, explanar e contar quem eu sou, de onde eu vim, por que vim, né? E daí você ter esse... é diferente, é outro momento. E aí eu abro para o grupo novamente, e aí o grupo coloca que era importante uma reeleição, para a gente se colocar novamente. Eu falei, mas é difícil de novo,
até porque agora mudaram regras, o processo, né? Ninguém do grupo mesmo. Não. Sou eu mesmo que vou. Então, né, daí esse coletivo de mulheres, de companheiras, e daí, claro, de novo, a família, porque essas coisas Sim. vão, né? É como jogar a pedrinha na água, vão se criando as ondas e você vai. Foi importante? Não foi? Contribuiu? Não contribuiu? Eu acredito que contribuiu. Então tá aí. Eu acredito que contribuiu. Então tá aí, tá valendo. Bom, Cris, eu queria agradecer a tua participação aqui, a tua disponibilidade, né, de tirar um tempinho aí e vir aqui conversar com a gente. Queria deixar você à vontade, se você quiser mandar um recado para alguém. Tá aí. Primeiro eu quero agradecer a esse grupo, né, que me acompanha, das pessoas, dessas mulheres, né, que estão aí comigo, ao meu gabinete lá, as mulheres que trabalham comigo durante esses anos. Estão todas aqui. Né, estão aqui, as mulheres que me aguentam lá, né, também, né, porque a gente também tem dias difíceis, né. Sim. Então sou muito grata, né, a todas as pessoas que caminharam comigo, que me deram essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que são poucas pessoas também que têm essa oportunidade às vezes, né? Nós temos muitas lideranças espalhadas por aí, nós temos várias Donas Marias, Donas Joanas espalhadas pelas cidades, que são lideranças incríveis, incríveis, né? Mas que ainda a gente não conseguiu, né, trazê-las para esse espaço, porque talvez elas achem que esse espaço ainda não é legal. E a gente tem acho que essa função também, de dizer que a política, ela pode ser também esse objeto de transformação de pensamento enquanto sociedade. Então eu quero continuar acreditando nisso, continuar tendo as minhas assessoras trazendo boas ideias, bons projetos que a gente possa discutir, debater e melhorar a vida do nosso povo de Guarapuava, que é o povo que importa, que é o povo que a gente ama, que é o povo que a gente luta para que ele tenha dignidade, tenha seus direitos respeitados, tenha acesso a transporte público, a saúde, a educação, a assistência. As políticas de esporte, nós tivemos uma demanda que veio das mulheres esportistas e a gente conseguiu implementar como uma lei municipal. Nós tivemos uma discussão de regularização fundiária, que graças a Mariana, nossa assessoria, veio com uma proposta assim fantástica da gente conseguir dar numeração predial precária para quem estivesse em áreas de ocupação. Isso é dar água e luz para quem está em áreas de ocupação. É cidadania, né? É o mínimo que um estado, que um município tem que ofertar para a população. E nós conseguimos que isso hoje já esteja garantido em lei, isso já começa a ser garantido para essas famílias, para essas pessoas que estão aqui em Guarapuava. Nós conseguimos essa lei, né, da violência política de gênero, que hoje já gera alguns debates, inclusive lá dentro da Câmara, né, quando algumas situações acontecem lá, elas são colocadas para que a lei seja cumprida, né. E principalmente, né, essas últimas aprovações da lei orçamentária, né, que dizem respeito às vagas, né, no ICMEIs, em tempo integral, para as mães, para as mulheres trabalhadoras, dizer que a gente reconhece que primeiro a política pública é para a criança, né, mas aí de forma transversal ela atende as nossas mães, as famílias, né, as trabalhadoras que precisam, né, desse serviço público. Conseguimos também discutir a questão do aleitamento materno, de uma renda para as gestantes e para as mães, para elas terem uma alimentação saudável. Hoje nós temos um problema de segurança alimentar enorme. Então nós precisamos pensar nessas gestantes que não são mães trabalhadoras e que precisam se alimentar de maneira adequada para poder ter um leite materno, alimentar seus filhos e filhas e garantir saúde também para eles e elas. Então é nesse momento que a gente acredita que vale a pena, que é importante estar nesse espaço, que é importante discutir, apesar dele em alguns momentos dizer teu lugar não é aqui. É nesses momentos que a gente percebe, não, acho que o nosso lugar é aqui, e se não for eu, será uma outra mulher estar, né, que venha e que faça essas discussões e que traga, né, isso para o centro, porque lá é realmente isso, é o centro do debate, é lá que nós vamos chamar a atenção para alguns temas. E quando precisarmos nos posicionar sobre temas que não concordamos, que temos divergências, vamos fazê-lo com respeito, sim, com tranquilidade, porque é na divergência do processo democrático e que isso não precisa ser ofensa e nem ameaça para ninguém. É a sociedade em construção. Então, não temos problema também em estar colocando nossas posições.
Bacana. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a você, queria agradecer a você também que nos acompanha aqui, lembrando que Papeando com Cristina Stech vai ao ar aí segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas, pelas redes sociais do Portal RSN ou pela sua plataforma de áudio preferida. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br.